Olá, seja bem-vindo a mais um devocional da nossa série de quarentena. Recentemente eu li na mídia que um jornalista americano, seu nome é Thomas Chatterton Williams, ele zombou publicamente do vice-presidente americano, o Mike Pence, que apareceu nas redes sociais em uma foto juntamente com a equipe americana criada para combater os efeitos da pandemia em solo norte-americano. As palavras do jornalista diante dessa cena em que a equipe aparece orando junto com o vice-presidente, as palavras dele foram as seguintes: Mike Pence e a sua equipe de emergência para o coronavírus orando por uma solução. Nós estamos danados. As orações dos crentes, elas são não compreendidas pelos descrentes. São motivo de zombaria. Entrevistado, o vice-presidente americano, que parece ser um cristão, ele disse que aquelas orações não visavam fazer com que a pandemia desaparecesse num passe de mágica. Eles estavam clamando por sabedoria para conduzir a nação nesse momento crítico. Nós que somos cristãos, nós que cremos num Deus supremo, nós que cremos que há um Deus que ouve as nossas orações, nós que cremos que há um Deus que pode nos conceder as bênçãos e dádivas que nós solicitamos, um Deus que pode mudar circunstâncias das nossas vidas, nós precisamos lançar a mão desse recurso e não desanimar. A crise realmente existe, não é novidade para ninguém, basta você ligar a televisão. Nesse cenário de crise, muitos estão sendo impelidos a ficarem desanimados, desesperados, tremendo de medo, negativos. E diante desse cenário, o povo de Deus precisa clamar por sabedoria, como o Mike Pence fez com a sua equipe. A palavra de Deus nos traz diretrizes muito específicas nesse particular. No capítulo 1 de Tiago, nós lemos o seguinte, no verso 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Tempos de crise demandam sabedoria. Aquela audiência de Tiago estava passando por um momento de crise. É fácil perceber isso nos versos anteriores. Tiago começa sua epístola da seguinte maneira: Tiago, servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarde por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A crise era clara naquele contexto. Eles estavam dispersos, eles foram perseguidos, eles tiveram que fugir das suas casas, tiveram que mudar para regiões distantes, tiveram que se proteger da perseguição que se estabeleceu na igreja primitiva. Era uma crise, eles corriam risco de morte. Ser cristão era ilegal, eles podiam ser condenados à morte. E nesse cenário, Tiago diz para eles: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarde por várias provações. Como assim? Como ter alegria quando passar por provações? Obviamente que Tiago não está mandando a sua audiência ou nós mesmos nos alegrarmos com as tribulações propriamente ditas. Eles não tinham motivo de alegria no seu cenário devastador daquela época. As suas perseguições, nos parentes e irmãos em Cristo que haviam sido mortos porque eram crentes, não eram esses os motivos de alegria. Assim como para nós, os motivos de alegria não estão na crise, não estão nos problemas, não estão nas tribulações que podemos estar passando, estão além delas. Tiago diz para eles se alegrarem com a perspectiva de poderem crescer enquanto passam por tribulação. Então a audiência de Tiago, e assim como nós somos, estimulados a aprender a perseverança.
Então, nesse cenário de crise, de uma crise séria, nós precisamos aprender a perseverança. Perseverar significa não desanimar, não deixar que o medo tome conta, entender que essa crise um dia vai passar. Nós precisamos ter esses cenários muito claros em nossas mentes, lembrando que a perseverança, segundo o texto de Tiago, é um agente produtor de maturidade. E a maturidade, por sua vez, nos leva à integridade. Perseverança, maturidade, integridade. E nas palavras de Tiago, clamando por sabedoria, para ter essas três características na própria vida, perseverança, maturidade, o que Tiago chama aqui de perfeitos, e integridade, isto bastaria para que eles suportassem aquela crise que eles estavam vivendo. E para nós também hoje, são virtudes, características imprescindíveis para que nós aproveitemos esses momentos de crise e desfrutemos das possibilidades de aperfeiçoamento que o Senhor nos dá. Se nos aplicarmos a perseverança, seguramente seremos conduzidos a mais maturidade cristã e essa maturidade cristã seguramente nos levará a termos vidas mais íntegras diante do Senhor e isso é o que nós precisamos para passar por essa crise. Então, a crise é real, a crise afeta todo mundo, há coisas que deverão acontecer que nós ainda não sabemos, mas nós temos essa confiança que Deus pode nos ajudar a passar por essa crise. Clame por sabedoria, clame para ser instruído por Deus, para que você seja perseverante, seja conduzido à maturidade e seja conduzido à integridade, mesmo diante dessa situação desafiadora que todos estamos vivendo.